Seguidores queridos, hoje é sábado, dia 7, né? Dia 7. Dia 7. Hoje não, ontem foi. Hoje está saindo na RDK nas nossas plataformas. E aí, se puder, ó, já se diz lá, ó, vai lá, dá um clique. Vocês também têm plataformas, né? Eu utilizo, sim, né? Quem quiser te ver lá, Olha, é no meu Facebook, né? No Instagram, Facebook, assim. Teu nome correto? Meu nome é normal. Aí Normal, vocês vão me encontrar, tem o blog também, que eu publiquei algumas coisas, publico. Ali em cima. No YouTube, então temos por ali. Muito bem publicado, parabéns. Eu estava te estudando um pouco aí hoje e estava muito bem colocado as coisas. Já conheci o teu trabalho há mais tempo, né? Antes eu falei aqui em off que as primeiras vezes que eu via ele, ficava observando todo mundo, mas assim, ó, a gente combinou que ia falar do livro, mas só a Gladys, a Gladys como enfermeira e a outra amiga de vocês, a Lélia Bart. De onde surgiu, vamos botar mais perto esse nosso livro aqui, onde surgiu a ideia disso? Como surgiu? Depois das enchentes, eu e a Lélia, nós fizemos academia, nós já fazíamos academia junto, mas por 3 vezes ela veio me dizer sempre que ela tinha muita vontade de escrever a história. Porque nós sabemos do quanto que a história da enchente de 41, principalmente, as pessoas falam muito dessa enchente, nossas avós, nossos pais, mas não existia registros. E a Lélia por 3 vezes me falou isso. E quando ela a 3ª vez me falou, daí disse, não é à toa. Alguém tá mandando ela falar isso. E daí eu disse, Lélia, vamos. Já montei um questionário logo em seguida, porque na minha ideia logo entrou de que nós não iríamos escrever isso sozinho. Logo disse para ela, vamos convidar o Ayrton para nos ajudar. Então esse livro não é dessa última cheia? Esse é. Ele é da última cheia, mas ele traz todo um histórico. Sim. Todo um histórico, né? Mas foi depois dessa cheia que a Lélia me falou isso. Uhum. E daí nós convidamos a Ayrton e fomos lá, né, Ayrton? Verdade. Colocamos mãos à obra. Aí eu recebi, então, a visita, né, e a apresentação desse projeto, que inicialmente eu considerei bem audacioso, né, que é um projeto assim que me tocou de imediato, mas assim, né, até a gente tinha realizado pesquisa sobre todas as cheias, desde 1873 que Estrela registra a cheia. O planejamento do centro de Estrela ele acontece a partir da cheia de 1873. O planejamento do centro de Estrela ele é realizado 1882, a partir da instalação do município. Então, isso é importante da gente compreender que Estrela se emancipou em 1876, mas a instalação do município se deu em 1882 e o planejamento da Vila de Estrela se dá a partir da cheia que ocorreu em 1873. Naquela época eles aprenderam com a cheia e fizeram o planejamento. Então, desde esse período nós temos relatos das cheias. Elas são recorrentes, elas são assim, bastante destruidoras sempre, muito prejuízo para as famílias, empresas, o poder público, né, sofre muito, é necessário muito trabalho, recursos para, né, restaurar estradas, pontes, prédios públicos e tudo isso. Então, tem todo esse histórico da cheia que nós já tínhamos organizado e durante a cheia de 2024, eu havia publicado uma série de crônicas da devastadora inundação que ocorreu e o impacto em cada espaço público, prédio público, a mobilização do Exército, da Defesa Civil, da Prefeitura, os donativos que chegaram, cada detalhe que foi ocorrendo durante a cheia, eu fui anotando e fui desenvolvendo algumas crônicas. Então, quando eu recebi a Gladys e a Lélia, eu tinha esse material já encaminhado e eu achei que ali estava uma grande oportunidade de publicar o livro junto com essa proposta. Então,
tem todo esse trabalho, agora tem essa proposta da Gladys e da Lélia, e aí buscamos, né, na comunidade, nas famílias, nos órgãos públicos, nas empresas, em socorristas, depoimentos. Então nós temos um histórico das cheias, com imagens, desde 1912, né, embora a gente já tenha registros antes, mas de 1912 as 100 maiores cheias que antecederam a grande inundação de 2024. Então é um trabalho muito interessante, porque agora traz depoimentos. E aí o livro fica realmente dramático. Ele é um livro que impacta, é um livro que traz uma realidade que é recorrente e uma excelente oportunidade para que se entenda, se compreenda esse processo histórico que ocorre, né? E a partir de tudo isso, de dados estatísticos que a gente traz aqui, né, se consiga compreender, e vamos levar um tempo ainda para compreender tudo, e planejar o município para o futuro, especialmente, né, esse olhar assim, para que não se construa mais em áreas de inundação. Então esse é o legado das águas, né, o legado que traz de um aprendizado a partir disso, que a gente conseguiu compilar no livro, e também, né, essa dor, esse sofrimento e esse cuidado. Houve muito cuidado porque nós estávamos, né, trabalhando com sentimentos, com perdas de famílias. Então, a cada caminhão de entulho, eram sonhos que eram levados embora, eram objetos, era uma boneca, era um caderno, era um livro, era um álbum de fotografia que agora tinha virado entulho e estava sendo carregado. E a Gladys, como é que viu isso? Porque ela já como é que tu sentiu isso, Gladys, para o teu livro? Na verdade, no primeiro momento, sim, o livro foi pensado em fazer resgate, criar memórias, né? Mas também, quando nós nos reunimos, e não sei por que me veio aquilo de fazer questionários, né? Porque nós já fomos contigo dizendo que nós iríamos montar questionários. Porque do Ayrton eu já sabia, eu acho que o teu nome veio porque tu tinha as crônicas e eu lia as tuas crônicas muito. Então eu sabia que ele tinha material. Nos encontramos durante a cheia, lembra? Lá no Parque, Princesa do Vale, na Bruno Schwepp, destruição da biblioteca. Isso. E aí... Daí eu sabia que ele tinha. E daí quando o Ayrton disse, eu e a Lélia, então fomos a campo distribuir os questionários. E nós iríamos só distribuir para as famílias, mas nós começamos... Isso durante a última cheia? Depois quando nós criamos mês de a dezembro ideia foi do... o encontro. Quando nós criamos a ideia do livro. Daí Mas nós fizeram rápido o livro, né? fizemos, nós começamos 20 de janeiro, acho que nós começamos a distribuição reunião, dos questionários. A reunião de trabalho ocorreu no mês de dezembro. Isso. E no mês de janeiro, então... começamos os questionários. Distribuição dos questionários. E daí nós começamos a ir e nós não sabíamos. Eu lembro que o Ayrton dizia, conforme vocês vão indo, nós vamos descobrindo como isso vai ser. Mas as pessoas foram muito acolhedoras em querer responder os questionários, porque até então nós não sabíamos se as empresas queriam responder, as famílias, mas eles colocaram realmente os seus corações, né, os seus sentimentos. E é interessante, eu vejo agora, porque nós voltávamos várias vezes, porque nós levamos o questionário, depois nós recolhíamos os questionários, depois fomos levar o convite, e a gente percebe o quanto que as pessoas ainda levam muita coisa, muito sentimento em relação às enchentes. Anteontem ainda fui entregar um dos livros e ela disse, é difícil escutar chuva, eu tenho muito medo quando começa a chover. E eu não tinha isso, e eu explicando como terapeuta, eu disse, vamos ter que daqui a pouquinho, de alguma maneira, as pessoas têm que trabalhar isso no coletivo, tem que ser trabalhado, não sei de que forma, mas de também estar vivendo muito mais o hoje, né, do que daquilo do passado. Quem está vivendo demais com isso, quando vê, começa a entrar em sofrimento também com isso, né. Então, cada etapa que nós íamos indo, a gente ia percebendo
o quanto que as pessoas estão muito em sofrimento ainda, apavoradas muitas vezes. E cada escritor, coautor, também cada um tem a sua história, o seu momento. Uns perderam as casas totalmente, não puderam voltar. Outros tiveram que sair, perderam os bens. Então, quem for ler vai perceber cada um no seu mundo, mas é que nem o Ayrton disse, são muitas perdas, né? Muitas perdas em que as pessoas, não é só o físico, mas o emocional muito abalado. Então, eu sei que, por isso que, quando tu também falaste antes, né, Ayrton, quantas vezes, às vezes nós, na escrita do livro, nós também não sabíamos, às vezes, vamos continuar, não vamos? Mas daí difícil, não. um livro bem Vamos, difícil. Tão impactante para vocês porque também. nós lendo as histórias, nós choramos muitas Acredito, vezes. E a às gente vezes. sabe disso, né? Porque a gente entra na história do outro. E esse não esse é um livro com histórias reais, não é baseado em histórias, porque é com histórias reais, né? Nós passamos por E ele isso, não, vocês fica passaram. ele não fica na superfície. Mas vocês ficaram. Ele mergulha mesmo, né, Mas ali na... mergulho em estrela, né? Mergulho em estrela. É um projeto que a gente elaborou. Até porque eu não acredito que nós teríamos condições de ir além, porque esse livro ele já nos absorveu sobremaneira. Né? Nós trabalhamos diuturnamente para entregar esse livro no mês de Mas maio. vocês teriam- E a editora Lumina também. Né? Sim. A editora, ela nos estipulava prazos para que nós entregássemos o material, porque ela também tem lá, né, o seu tempo de produção. Então pode ser, né, fora de um planejamento que eles também não... É um material de Mas altíssima pela qualidade. história recente, foi muito rápido. Sim, na É verdade. que nós trabalhamos muito. Sim. Nós fizemos. Nós trabalhamos essa parte. muito. É assim, Quantas ó, foi... páginas? A página não tem muito a ver, não sei. Vocês Há são 250 escritores. páginas. 250 Tem páginas. 132 fotografias das cheias, de nossa autoria também. Aham. Né? Então, Essa foto da capa, de quem é? essa foto da capa é a foto da rua Xaxá Pereira. Né? É As casas ali da rua semana Xaxá passada, Pereira. essa última cheia. A cota dessas casas é 30 metros, mas aqui, né, ela já estava com a cheia de 2024, que foi bem maior do que isso. Essas casas ficaram totalmente submersas. Existiu outra cheia maior que essa nossa? Essa última? Nossa. Não. A cheia maior foi a de 34 metros, a última, maio de 2024. A última. É. A penúltima cheia foi de setembro. Né? De setembro ela chegou a 30 metros e 17 centímetros. E a terceira maior cheia, a Gladys citou antes, a de 1941, quando nós chegamos a 29 metros e 94 centímetros. Essas são as três maiores cheias que nós tivemos. Então essa cheia aqui é de maio de 2024, mas quando foi possível fotografar essas casas, porque essas casas aqui ficaram totalmente submersas. Esperaram baixar. Aqui está um pouco, né? Então A foto é tua? do apartamento, sim, é minha, né, do apartamento onde eu resido, na Xaxá Pereira. Quando foi possível entrar no meu prédio, que a garagem também foi tomada pelas águas, então quando foi possível entrar no apartamento, eu fiz essa foto que eu achei sugestiva para o livro, os colegas concordaram e ela ficou realmente... A gente não pode dizer que é perfeita porque é uma tragédia, né? Na verdade, é o livro, retrato de uma tragédia. A Lélia falou, né, Gladys, sobre isso, sobre uma pessoa que encontrou ela, diz, é um livro triste. Né? Sim. Mas é a história. É a história. Ele é um livro triste, mas é a realidade, ele não é ficção. Né? Ele trata a respeito de uma tragédia. Estrela, Elton, segundo os dados publicados no livro, Estrela teve um prejuízo, a prefeitura teve um prejuízo de R$1 bilhão. A prefeitura. Gente, equivalente a 5 orçamentos do município. Ayrton, eu prometo que eu não vou terminar o programa, porque nós vamos agora, depois eu quero ver vocês falando sobre o livro na ótica de vocês. E vamos tentar fazer só 4 partes, tá? Porque tá sensacional essa conversa com vocês. E, tá, gente? Voltamos à noitinha, tá? Ali por as 6, 7 da noite de domingo, vocês vão olhar a 4ª e última parte que eles vão falar. Esperamos que gostem. Para sensacional. nós está sendo uma honra conversar. Verdade. Então, já voltamos.